Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, aqui no Iguaçu Talks Toledo, nós vamos ter uma conversa sobre um ponto que define o destino de muita startup que está começando, às vezes, a tirar a sua ideia do papel, que é justamente falarmos aí sobre o problema real, né? A gente trouxe aqui duas startups em momentos diferentes, né? Uma que já está rodando no mercado e outra que tem um início mais recente, tá? E o objetivo é entender como cada uma descobriu o problema de verdade, né? Acho que esse é o assunto principal aqui para a gente deixar o foco, é como cada uma dessas startups convidadas chegaram ao problema e como esse problema foi validado, para dizer, olha, esse é o problema real que a gente quer resolver, isso tem mercado e vale a pena a gente estar investindo o nosso tempo e o nosso investimento em cima desse problema, né? E, bom, e como isso também vocês evitaram se apaixonarem pela ideia, né? E eu quero que vocês sejam muito sinceros aqui, meus convidados, para sejam francos. Houve uma paixão no início, vocês tiveram que desapegar. Hoje nós vamos entrar a fundo aqui nos bastidores, realmente, dessas duas grandes startups que estão aqui atuando em Toledo, para encontrarmos aí os segredos aí, o que ninguém fala, né, pessoal? Acho que é bem isso, né? Então, quero primeiramente chamar aqui o Léo Superti, né, que está à frente aí da CustomerX, né, para apresentar você, Léo. E também nós temos aqui o Luiz Gustavo, da Ruralway, né, e acho que vocês têm até, o da Ruralway começou quando? Só para eu contextualizar o pessoal aqui. A gente começou a operar mesmo com a nossa aplicação e ir atrás de empresas agora, dia 9 de fevereiro desse ano. 9 de fevereiro, que legal. E você, Léo, quanto tempo você tem de startup já? A gente começou a gente abriu o CNPJ em 2018, em novembro de 2018. Em agosto, na verdade, o CNPJ. E em novembro a gente teve o nosso primeiro cliente fechando o contrato. Poxa, legal. Eu vou dar... podia falar do pitch, né? Podia fazer um pitch de 1 minuto para cada um aí se apresentar. Então, vou começar com você, Léo. Fala um pouco quem é você nesse mercado, quem que é a CustomerX. Estou brincando, não precisa ser 1 minuto, pode ser... te dar aí um tempo maior, assim, para vocês estarem se apresentando. A gente tem a brincadeira do pitch, eles têm 1 minuto de elevador para falar quem você é, né? Obrigado. Mas aqui nós vamos deixar liberado. Obrigado, eu gosto do tempo. Vamos lá, eu sou o Leonardo Superti e eu sou fundador da CustomerX. Nós somos um software para gestão de sucesso do cliente, Customer Success, que é basicamente um pós-vendas, acompanhar o que o seu cliente usa ou deixa de usar da sua ferramenta, da sua solução. Nosso principal público é justamente empresa de software, então a gente consegue monitorar engajamento, monitorar pagamentos, a gente integra com CRMs, com sistemas financeiros, com sistemas de suporte, temos pesquisa de satisfação também, então tudo isso é feito dentro do CustomerX de uma forma que você consiga identificar qual o seu cliente está melhor e está pronto para fazer um upsell, uma expansão, contratar mais alguma coisa sua, assim como o cliente que está mal também vem à tona e você sabe que aquele cliente precisa de um apoio, de um suporte para não cancelar. O grande objetivo é esse, é aumentar a receita das empresas, reduzindo o cancelamento e aumentando a expansão, upsell e tudo mais. E aí, falando um pouquinho do Léo, eu sou pai da Clara, marido da Bruna, eu estou nesse mercado de startups aí desde a fundação da CustomerX, né? Antes disso eu mal sabia que era uma startup, já trabalhava na área de Customer Success, sempre trabalhei nas áreas de relacionamento com clientes, desde técnico de TI, desde analista de helpdesk, de suporte, eu fui líder de service desk, fui implantador de RP complexo e tudo mais. E aí depois é que eu entrei na área de Customer Success de fato. E eu também gosto de contribuir com o ecossistema da maneira que eu posso, tentando devolver algumas horas aí por semana para o ecossistema. Aqui em Toledo eu sou presidente do CONCIT, que é o nosso Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, é um conselho da prefeitura, né, que as empresas participam e tudo mais. E também sou vice-presidente de inovação da ACIT, que é a nossa associação comercial. As duas têm uma interação bem interessante ali, inclusive, e a gente faz parte desse trabalho aí. Como Iguaçu Valley também já fui coordenador do Summit, ele veio até de uma provocação que eu fiz, e eu fui coordenador do Summit depois que eu saí, mas gosto bastante de participar do movimento de
startups. Sou Que um legal. Que legal. entusiasta. Sim, show de bola. Agora é contigo, Luiz. Boa. Então, eu sou o Luiz Gustavo, eu sou um dos fundadores da Ruralway. A gente é uma solução logística para roteirização rural, né? Então, cara, hoje um dos principais problemas aí do transporte rural ali é o motorista não ter sinal. Então, a gente fez um aplicativo que trabalha 100% offline aí para o motorista e a gente ajuda a prever alguns cenários, por exemplo, como possíveis atolamentos, a gente faz o uso de IA ali para fazer o mapeamento, para tentar fornecer a melhor rota possível ali dentro das condições rurais que a gente tem hoje. E quem é o Luiz, né? Eu também sou programador, já desde 2014 eu programo. Eu comecei como analista de TI, então mexia com infraestrutura, puxava cabo de rede, mexia com firewall. E agora, atualmente, né, eu também estou como desenvolvedor, então estou há muito tempo aí na área. Show, gente, que legal ver a história de vocês dois aí, né? Todas histórias muito bacanas, e acho que uma coisa que vocês, posso dizer que vocês têm em comum é que vocês, antes de startup, vocês não sabiam o que era uma startup, né? E vocês foram provocados aqui pelo nosso ecossistema em algum momento, né? Em algum evento, em algum acontecimento, e isso startou ali para vocês estarem hoje dentro desse ecossistema de inovação. A minha pergunta que eu faço para vocês seria, como nasceu a ideia de vocês, né? Eu quero que vocês contem um pouco onde vocês estavam, me conta um pouco dessa história, onde nasceu a ideia. E aí, quando eu falo da ideia, eu entendo que, né, como vocês não estavam no ecossistema, talvez vocês não estivessem nessa provocação diária, digamos assim, do que é olhar para um problema ou encontrar um problema, mas eu acho que existem duas fases para essa resposta. É entender o contexto de vocês antes, vocês já deram uma palhinha, já falaram um pouco, mas ampliar esse contexto de onde vocês estavam antes da ideia, e quando vocês foram provocados a ter uma ideia para resolver um problema, como foi que vocês encontraram esses problemas? Né? Como nasceu a ideia do problema, né? Então, acho que são duas fases de resposta, ok? Não sei se foi claro, mas... Começa aí, Luiz. Começar pelo começo. Eu acho que eu tô com a ideia mais recente, né? A gente começou em 2024, foi quando teve o start da ideia. A gente começou de um hackathon, também foi feito pela City ali, inclusive o Léo estava na banca. Estava na banca, estava na banca e julgou ali a nossa ideia. A gente ganhou o hackathon, né, do Big Data e o problema veio de uma transportadora que está no ecossistema, né? Não nada na área de tecnologia, mas a gente tem esse problema com o transporte. Ele trouxe para a gente esse problema. A gente, cara, eu já tinha algumas ideias, eu já tive, como trabalhei anos na área de transporte, então já tinha uma noção, rota é problemático realmente, questão do trabalho, e daí a gente pegou no hackathon ali em 24 horas, a gente fez um MVPzinho, a gente quer entregar offline e vai fazer isso e vai fazer 2 ou 3 coisas ali, que era o mapeamento por IA, e a gente ia fazer algumas coisas na época a gente ia fazer cruzamento com dado de câmera. Hoje, inclusive, a gente tirou isso do papel. Mas a gente sempre teve eu sempre tive muito nessa questão de participar de hackathon, mas nunca fui para frente com as ideias. Participei em 2017 do primeiro Big Data, 2019 participei novamente, nunca tirei do papel nada que a gente deu sequência, e 2024, quando terminou o hackathon, o Léo mesmo chegou pra gente e falou, cara, vocês têm que tirar essa ideia do papel, que ela é muito massa, e eu vou passar o contato de tal e tal pessoa, e, cara, a partir dali a gente animou e falou, vamos realmente, eu acho que isso faz sentido. Então, de 20 de outubro de 2024 até hoje, a gente não parou um minuto com a Ruralway, cara, desde daquele start que a gente teve, e muito disso, a gente estava no ecossistema, mas a gente nunca dava continuidade, nunca ideia, e essa foi uma ideia que a gente falou, realmente essa ideia tem futuro. Quando a gente começou a conversar, começamos a ver que realmente era um problema. Muito bom. Viu como às vezes precisa de uns incentivos, né? Isso é verdade. Então, Léo, agora é contigo. Vamos lá. Eu já trabalhava na área de CS, né? Vou chamar de CS a nossa área carinhosamente aqui, de Customer Success, né? Para facilitar. Eu já trabalhava como CS e eu fazia isso na mão.
E o que é fazer CS, né, dentro de uma empresa de tecnologia? Você basicamente tem que saber o que o cliente está usando e todo o histórico de relacionamento com ele, engajamento e relacionamento ali e tal. Você saber se ele está usando bem ou não e se ele está, sei lá, satisfeito, né, em termos mais pessoais, assim, de relacionamento. E aí eu atendia 20 clientes da empresa naquela época, a empresa tinha uns 400, eu atendia 20. Porque eu fazia isso manualmente, eu pegava o banco de dados, extraía lá, via o que ele usava, deixava de usar, e aí fazia uma visita nesses 20 clientes. Eu tinha que visitar os 20 clientes todos os anos, uma vez por ano, pelo menos, cada cliente. Tinha alguns que eu visitava 3, 4 vezes no ano. E era no Brasil inteiro, né? Então, ali eu tinha essa dor já, e eu fui atrás de ferramenta, fui conhecer ferramentas, e aí eu vi que era um negócio meio complexo achar ferramenta assim, e eram relativamente caras, né? Aí acho que foi em novembro mesmo de 2017, eu fui no RD Summit em Florianópolis, que é um evento da Resultados Digitais, né, da empresa de marketing, agora comprada pela TOTS e tal. E os eventos deles sempre foram muito fortes, eles sempre tiveram uma trilha de CS muito forte, naquela época era mais forte ainda. Eles tinham umas 15 palestras só de CS naquele evento. E a maioria com gringos e tal, então até eram poucas pessoas no Brasil falando sobre isso, apesar de que já tinham, eram poucas. E ali no evento mesmo eu falei, com certeza vai ter uma ferramenta aqui para eu contratar, né? Se tem tanto esse nicho aí, se tem tanta gente falando disso aqui, com certeza vai ter algum expositor. Não tinha nenhuma. Existia uma já no Brasil, que é até nosso concorrente até hoje, mas ela eu já conhecia, queria ver outras opções, né? Preço e tudo mais, que é um negócio relativamente caro, né? Depois eu entendi por que é caro, né? Depois que a gente lançou a nossa, mas foi daí, e aí aquele evento eu voltei tão emocionado, literalmente, sabe? Eu voltei tão energizado, quicando, cheio de ideia, palestra do cara da Domo lá, do Buscapé, como é que é o nome dele? Romero Rodrigues é o artista, né? Rodrigo, enfim, é uma coisa assim. E aí a palestra dele foi bem interessante, incentivador, motivador, assim, sabe? E não era um empreendedor de palco, né? Era um cara massa falando lá que já tinha vendido o Buscapé por vários milhões e era investidor de startups. E aí eu saí daquele evento, voltando para casa de carro, com mais 3 pessoas de marketing no carro. Imagina, Wilson, 3 de marketing no mesmo carro. Puta merda, depois do RD Summit. Trocar de ideias o tempo todo, né? Daquele jeito, né? Todo mundo quicando de ideias. E eu vim quietinho, assim, pensando ali e tal. E aí me veio justamente a ideia, cara. Eu falei, cara, será que não é hora de fazer, então, minha ferramenta? E ali eu já comecei a chamar os primeiros amigos, né, pessoas que eu já conhecia, programador, para trazer junto, que foi o Alex, o primeiro. Na verdade, eu nem esperei. Eu cheguei em casa no sábado de viagem, e sábado à noite já falei para ele lá em casa, a gente comeu um cachorro quente, a gente tomou um vinho, eu achei, inclusive, eu guardo as rolhas, né, e eu escrevo na rolha do vinho que quando foi tomada, com quem, qual ocasião, né. E eu achei esses dias a rolha lá do Conversa com o Alex, lá 23, acho, de novembro de 2017. E é ali que nasceu a Customer X. Depois vieram os outros sócios, e aí a gente começou nesse processo ali, a gente começou a fazer muita pesquisa. Aliás, uns dias antes do evento, eu já tinha feito uma pesquisa que eu fui no LinkedIn e comecei a adicionar pessoas da área de CS para procurar, para descobrir que ferramentas as pessoas usavam. E eu fiz um formuláriozinho, assim, com umas 5, 6 perguntas: que ferramenta você usa, por que é essa, por que você escolheu ela, e assim por diante, e as pessoas me responderam, e não tinha quase ninguém usando ferramenta de CS especificamente, sabe? De, sei lá, 70 pessoas que eu chamei, umas 5 usavam software de CS, o nosso concorrente aqui no Brasil, né? E mais uns 5 usavam softwares gringos, o resto tudo no Excel, tudo na mão.
E o motivo? Orçamento. Eu falei, então acho que casa com aquilo lá, vamos fazer um negócio desse aí com preço mais acessível, porque as pessoas não têm orçamento. Então foi daí que nasceu a ideia, assim, foi do evento. O Summit Iguaçu Valley nasceu da ideia, da provocação disso, que eu estava dando uma palestra no Iguaçu Valley em 2018, 19, quando eu voltei de Floripa, lá do Darwin. E aí eu falei, a gente tem Foz do Iguaçu aqui, uma das 7 maravilhas do mundo, não sei o que, a gente não tem um evento nosso, né, para chamar de nosso, e tem gente que, sei lá, até Gramado faz evento de tecnologia, não tem nenhuma relação com tecnologia na cidade. E a gente tem um monte de empresa, tem o ecossistema e tem tudo, e daí que nasceu. Então, porque eu achei que o evento foi tão relevante para mim que eu falei, não, todo mundo tem que ter a oportunidade de participar de um evento que desperte atenção e desperte para empreender ou qualquer coisa assim, né? Então foi daí que nasceu Legal. também, mas aí só um paralelo aqui, porque vocês sabem, né? Para quem não conhece o Summit, galera, olha, é realmente uma experiência fantástica mesmo, e, poxa, é legal saber que um dos idealizadores está aqui com a gente, né, cara? E, assim, provocador, né? Isso é muito bom. Bom, só para contextualizar a galera que vai estar vendo isso aqui depois, eu quero trazer um ponto aqui de atenção e vocês podem falar a respeito, né? Da história de cada um de vocês. O Léo, ele é a persona do problema. Isso. Né? E o Luiz, ele viveu observando esse problema acontecendo com pessoas, correto? Boa. Então, isso é importante, pessoal, vocês que vão estar ouvindo a gente aqui, para vocês tentarem entender uma coisa. Às vezes o problema, você que está querendo criar uma ideia ou ir atrás de resolver um problema, né? Existem técnicas hoje que você faz dentro da ideação, né, no processo criativo, né, onde você pode, às vezes, mapear esse problema e entender onde está o problema, né. Eu vou dar um testemunho rápido aqui, né, no meu papel falar muito de mim, mas como o Léo está aqui, eu acho que vale a pena dar esse feedback. Nós aqui, eu, no caso o Wilson, também tem um aplicativo, também tem um protótipo de projeto, né, e para compartilhar um pouco da experiência com vocês, até para dar um exemplo diferente, no nosso caso, por exemplo, eu não era nem a persona e nem observava pessoas com problema. Eu fui descobrir, através de ir atrás, né, de falar assim, olha, eu quero abrir uma startup, que problema eu vou resolver, né? Então, nós temos aí 3 cenários aqui diferentes, para vocês entenderem, né? Só para o pessoal que está vendo aqui a audiência, depois entender que nem sempre o problema, ele é porque você observa, porque às vezes você não acha um problema, né? Foi uma experiência minha, eu não fazia ideia do problema que eu ia tentar resolver, né? E, bom, eu quero ampliar essa conversa aqui de vocês agora. Eu quero entender o seguinte, cada um de vocês, né, foram estimulados a ir atrás de uma solução, né? No caso aqui do Luiz, por exemplo, ele participou vários anos, né? E em algum momento você teve um cenário que, com, né, uma série de conjunturas ali que favorável para você montar a Rural Way, né? E acho que ambos soltaram ali em pequenas partes da história, e eu quero poder aprofundar nisso com vocês, que a ideia, ela surgiu naquele momento, aquela faísca da ideia, né, que é o tema hoje do nosso evento, é a faísca, né? Surgiu a faísca desse evento, né? Dessa ideia, desse problema que vocês queriam resolver. Mas eu vi aqui o Luiz, em algum momento da fala dele, ele colocou ali uma palavra ali que foi o seguinte, nós tiramos isso aqui, hoje não tem isso, né? E acho que você também, Léo, também trouxe um pouco na tua história, você olhou você foi atrás de tentar entender como melhorava o produto para você que usava, que tinha necessidade de usar o produto, e se identificava dentro do problema de fato, né? Como foi para ambos agora, cada um vai responder, né, da sua versão, como foi mapear esse problema, né? Porque, assim, uma coisa foi a provocação, a faísca, né? Outra coisa foi você olhar para o problema e dizer, poxa, esse problema aqui eu vou entrar, mas existem, não é, tipo, vocês não adotam um problema para resolver porque ele simplesmente é um problema que existe, né? Que motivações estiveram por trás ali, né, em cada um dos contextos, e o que vocês poderiam me falar para a audiência, como foi o processo de mapeamento do problema? Como é que vocês começaram a entender a fundo o problema
até para o pessoal entender que o primeiro passo foi a faísca, a provocação, foi apontado e vocês entraram. Aí quando você mete a cara, mete o pé, você fala assim, nossa, estou no problema, né? Aí, como que é isso? Contem pra gente um pouco da experiência de vocês quando vocês adotam esse problema e como é o segundo passo. Qual que é o próximo passo depois de adotar o problema? Acho que o Luiz começa contigo agora, Léo, de novo. A gente vai fazer esse troco. Então vamos, beleza. Vamos lá. O nosso caso é um pouco específico, tá? Então não quer dizer que de todo mundo vai ser assim ou tem que ser dessa forma. Acho que o Luiz vai dar um exemplo melhor depois. Mas no nosso caso, ferramentas de Customer Success, elas são ferramentas bem específicas e, vamos dizer assim, é a mesma coisa que você comparar um CRM de vendas com outro. 90% dos CRM são iguais, com micro features diferentes, um botão diferente, lugar diferente, mas 90% é a mesma coisa. É Kanban, você arrasta para o lado, clica em ganho, vendeu, pronto. É isso. E a ferramenta de CS, ela é também um pacote meio fechado. Então, o que acontece? Quando a gente começou, a gente olhou para as maiores do mercado, fez um levantamento com as principais, e entendeu o que existia nelas. Até existem ferramentas de comparativo, né, de softwares, como G2 Crowd, lá, D2 Crowd, e mais alguns assim, que lá dentro fala quais são essas features. Então tem lá um negócio chamado Health Score. Health Score todas têm, então beleza, então a gente tem que ter. Jornada do cliente, quase todas têm, beleza, a gente tem que ter. Gestão de tarefas, quase todas têm. Pesquisa de satisfação, quase nenhuma tinha. Uma coisa interessante. Pesquisa de satisfação nenhuma tinha, mas tinha integração com ferramenta de pesquisa. A gente falou, pesquisa de satisfação, isso é muito fácil de fazer. A gente pode criar a nossa e a gente já começa com isso como um diferencial. Então, o nosso vai ser o primeiro software de CS com pesquisa NPS lá e CSAT. E beleza, foi uma coisa que a gente usou como diferencial. Então a gente basicamente olhou para o mercado e fez o que o mercado já fazia, da nossa forma, de um jeito tentando deixar mais simples, etc. Eu até as primeiras telas do sistema eu fiz no papel, assim, num caderno, fiz os desenhos, a gente tem que ter cards aqui com esse indicador que é o que os caras precisam, clica e tem que abrir. E entreguei pro programador, esse aqui eu sou o PO, pega aí e faz. E eu até tenho esses desenhos guardados em algum lugar por aí, até hoje. Mas o que é legal, né? Chegou um tempo, já faz tempo isso, eu falei, gente, a gente precisa... Eles também já tinham entendido, né? Eu não precisei explicar isso para ninguém, para nenhum dos programadores, nem para o time. Mas a gente chegou nesse consenso de que do jeito que tá, não dá mais, a gente tem que melhorar essa cara, tem que fazer de outro jeito, né? E aí a gente foi fazendo mudanças pequenas visuais dali para frente. Uma outra coisa é que quando a gente lançou a versão beta para teste, a gente não tinha ainda o recurso mais complexo, que é justamente a integração com a ferramenta do nosso cliente para sugar os dados de uso de comportamento. Então isso eu não fazia ainda, até porque também é mais caro, mais demorado para fazer, para codar, integração e tal. Praticamente cada integração é personalizada lá para o cliente e assim por diante. Então quando a gente lançou o produto não tinha ainda isso. Uma coisa que eu não comentei, a gente despertou a ideia ali no RD 2017, no RD 2018 a gente lançou o produto no RD. A gente pegou um standzinho de startup lá e foi lá lançar. Então foi muito legal. A gente tinha um stand de 1 metro, né, de largura, assim, e a gente foi em 5 pessoas. E como a nossa logo tem Customer Success embaixo, né, na verdade a gente tinha acabado de colocar Customer Success embaixo de uma forma estratégica. Então todo mundo que passava na frente do stand via aquilo lá e como tinha muita gente indo para assistir palestra de CS, muita gente parava. Então às vezes os 5 estavam atendendo alguém e passava gente e ficava esperando ainda lá. Teve gente de Toledo, de Cascavel, aqui da nossa região, que passava no stand e falava, não consegui falar com vocês nenhuma vez, estava sempre cheio lá. Ai, que massa. Desculpa, né, por não ter falado com você, mas que legal.
E aí, então, a gente foi meio que nesse formato, tá? Baseado no padrão do mercado, no que o mercado esperava, colocamos alguns plus ali para funcionar como diferencial, porque sempre foi exigido muito isso, né, de diferencial, qual que é o seu diferencial, qual que é o seu diferencial. Antigamente era mais forçado isso nos pitches, nas apresentações, assim, para investidor. E aí, então, foi mais ou menos assim, a gente foi um caminho um pouco diferente do que normalmente né, resolve a dor aqui. Não, a gente foi nesse caminho. E o mais interessante é que, enquanto a gente não tinha todas essas features de mercado, a gente tomava não nas vendas, porque a gente não tinha todas as features que as outras ferramentas tinham. Então, o cara nem ia contratar, às vezes, mas ele falava, não, você não tem o tracking ainda, que é o nome desse recurso, né? Sem tracking não adianta, né? Tá bom. Eu quero entrar nesse contexto daqui a pouco. Se eu colocar o tracking amanhã, você compra? Era mais ou menos assim, né? E aí, enfim, então a gente teve a gente foi nesse caminho, tá? Não é o mais comum, talvez não seja o mais indicado para a maioria dos negócios, mas foi o que a gente fez. Show de bola. E contigo, Luiz, como é que foi? Olha, a questão eu não vou comprar se não tem essa feature é canônico, eu acho que não. Uhum. A gente também, nesses meses aí que a gente tá fazendo reunião, atrás de reunião, a maioria dos não foi, mas não tem essa feature. É bem complicado ali, porque a gente tá começando mesmo. Pô, cara, não tem como implementar isso. Eu acho que essa é a problemática principal. Mas, de novo, eu acho que foi essa questão do problema, né? Tipo, quem trouxe pra gente sofria com isso. Como que foi o nosso processo de validação? Eu conheço algumas pessoas que trabalharam nessa área, em empresas ali com a BRF, e, a gente hoje tem um problema lá muito grande. Cara, para entrar, entra muitos caminhões de frango por dia, muitos caminhões de suíno por dia, é um negócio extremamente cronometrado. Tipo, cada 3, 4 minutos tem que entrar um caminhão. Se não entrar um caminhão, você para uma linha inteira de produção, né? Então, o pessoal trouxe, às vezes eu vou lá, atraso, porque atolou um caminhão, e daí vai 7 caminhões buscar frango, vai 3 caminhões buscar frango. Pensa, se atolou o primeiro, você trava 3 caminhões com animal, são 3 caminhões que não conseguem fazer, eles basicamente fazem entrada e quase em sequência. Então, o pessoal tem, além da questão da mortalidade animal, né, o estresse animal. Então, hoje o cara chega ali, o próprio frango, para ele não morrer, ele precisa estar com ventilação constante. Então, o caminhão precisa estar em movimento. Você não tem um ventilador para ficar fazendo vento para o frango ali. Ele morre. Isso é prejudicial. E quando o pessoal trouxe esse problema, cara, a gente nem imaginava que isso era um problema. Cara, porque, estrada de chão, lá, atolar, vai ali, desatola. Você não desatola um caminhão de 30 toneladas fácil. Não é um negócio trivial. E outra coisa, eles têm muito problema, por exemplo, que foi um dos principais problemas, cara, jogou o nosso motorista aqui, aí você vai 40 quilômetros numa estrada de chão, que é estreita, o caminhão teve que voltar 20 km de ré, porque ele percebeu que estava indo para o lugar errado. Então, assim, pensa, se eu voltar um caminhão, aí, cara, de ré, 5, 10 por hora, cuidar para não tombar, e isso, assim, se tomba um caminhão desse, o prejuízo é enorme. Então, assim, a gente não achava que aquilo era um problema. E daí, quando a gente começou a conversar com pessoas, falou, cara, isso aqui realmente é um problemão. Jogar o cara numa rota errada. E o pessoal confia muito no Google Maps Waze, porque eles são ferramentas de referência. Só que elas são referência para quê? Carro. Ela é feita para carro. Você não coloca um parâmetro de caminhão no Waze e beleza, tem um caminhão aqui, ele vai me jogar para uma rota para usar caminhão. E essa foi a nossa validação do problema. Então, assim, a gente foi conversando, daí a gente, quando teve o hackathon em outubro, começou com uma parte da ideia. Depois de outubro, a gente deu uma polida naquele MVP, e daí em fevereiro a gente foi para o show rural. Aí no show rural a gente conversou com várias empresas e falou, cara, isso aqui realmente é problemático. Aí a gente pegou várias coisas que a gente tinha, jogou fora, falou, cara, isso aqui é totalmente inaplicável pro uso. Aí começamos a trabalhar novamente num MVP só com as funções que realmente faziam sentido. Aí até metade do ano, a gente novamente fez uma validação, conversou,
aplicou testes novamente em empresas, aí falou, pô, realmente isso aqui já atende o básico. Beleza, o que não atendia, a gente refez, e o que atendia, a gente continuou. E, cara, são muitos problemas. Por exemplo, a gente estava com um aplicativo basicamente funcionando. Cara, dia 9 o aplicativo funcionando, fui fazer um teste dia 10, cara, mudou a política de rota de uma empresa que a gente usava. Cara, a gente teve que reimplementar o nosso algoritmo de rota inteira de forma proprietária. A gente não tinha know-how para isso, mas, cara, a gente precisava fazer funcionar, a gente já estava vendendo, e aí, como que a gente vai fazer? Então, tipo, a gente teve 5, 6 dias ali debruçado no aplicativo, mas assim, a loucuragem de você ter uma startup é isso, você ficar implementando coisas assim conforme vão tendo conversas, porque você vai tendo muito insight bacana. A gente que está começando, muitas pessoas vêm e dão dica, falam, cara, a gente usa ferramentas de mercado, ela tem isso. Às vezes não é o nosso foco, mas a gente consegue pegar algumas coisas de mercado que a gente consegue aplicar na nossa solução e entregar alguns ganhos. Por exemplo, a gente conversou com empresas ali que o pessoal falou, cara, hoje um sistema de telemetria, o pessoal acha, pô, é maravilhoso. O pessoal, cara, traz mais problema para a gente que solução. Se vocês conseguissem pegar dados básicos para o celular, vocês quase fariam o mesmo sentido. Então, tipo, sem precisar instalar vários equipamentos, dar manutenção em vários equipamentos, a gente consegue ter informações bacanas. A gente não tinha essa visão, a gente falava, pô, vamos fazer a rota, pegar a localização tudo offline, a gente depois computa isso, vê onde o cara andou, e a gente começou conversando com empresas, que a avaliação, pô, isso aqui tá funcionando, isso aqui vai bem. Ah, isso aqui não funciona assim. Por exemplo, a gente fez rota de ida e volta. A gente, pô, fez uma rota que o cara saía da empresa, ia, buscava o frango e voltava, que é quase o padrão. Só que, cara, quando você vai para um laticínio, que foi para onde a gente foi, o cara tem 10 paradas para buscar leite dos pecuaristas ali da região. Cara, a gente tinha uma rota. E aí, como que a gente vai para as outras? Como que a gente vai fazer o esquema de uma para outra? A gente vai roteirizar, essa rota está pronta, a gente tem que começar a validar outro problema. E eu acho que o mais difícil para eu que sou um desenvolvedor é você fazer tudo que você fez e falar assim, vou ter que jogar no lixo. Eu acho que a pior coisa para mim que é desenvolvedor foi ter que aprender a jogar coisas fora e fazer coisas rápidas que podem ser jogadas fora. Ó, isso abre uma questão assim, até eu ia comentar, né? Às vezes o que parece óbvio não é óbvio quando você começa a olhar o problema de perto, né? O pessoal que está ouvindo a gente aqui, acho que até um ponto, Léo, quero ressuscitar uma conversa que a gente teve um dia saindo da City de manhã, você vai lembrar. Estava eu, você você vai lembrar que a gente estava conversando, que um dos maiores pontos para quem está à frente, às vezes, de algumas organizações de alguns eventos que promovem a inovação na nossa cidade, é justamente a ideia de você trazer um problema que seja relevante, né? Não que você não possa e não exista métodos para fazer igual na época quando eu comecei a minha startup, não haviam problemas estabelecidos. Então, a gente fica atrás de um problema, de alguma forma, né? Isso demorou teve uma certa curva para chegar até o problema, né? Que era longa. E uma coisa que é feita hoje, que eu acho muito legal, e aí o Luiz, ele acabou viveu isso na pele, né? Que é o relato que eu trouxe aqui agora, e eu quero que o Léo contribua com essa colocação que eu vou fazer, é que quando a gente organiza o evento hoje, a gente tem trazido empresas que têm um problema. Mas quando aquilo é colocado no hackathon, por exemplo, tem 24, quantas horas? Foi 48 horas? 24 horas? A gente começou na sexta-noite e terminou domingo de manhã, mas você passa desenvolvendo só durante o sábado mesmo. Não dá 24 horas. Não dá 24 horas aí, né? Para você validar se o problema, na verdade, já vem meio que, vamos dizer, validado, talvez. Tem alguém com um problema, aquele problema ali existe. Sim. E tem aquela pessoa ali disposta a falar do problema. É assim que funciona nos eventos, né? Então, o empresário, até você que é empresário e está ouvindo a gente aqui, é legal saber. Você pode procurar lugares como, né, com pessoas dentro do ecossistema que nós temos aqui hoje, né? E propor, falar, olha, eu quero colocar a minha empresa à disposição de resolver um problema que é da minha empresa aqui, mas eu quero que o ecossistema possa resolver, né? Isso vai ser feito e vai ser dado para acadêmicos resolverem, né? E daí vem um outro ponto que a gente está querendo agora romper, uma ruptura, né? Como pega essas startups, que nem você, Luiz, que saiu do Big Data, e como coloca você para rodar, né? E te dá todo o subsídio e levantamento disso. E daí uma coisa até que, vou lembrar uma fala que você trouxe, Léo. O Léo falou assim, cara, às vezes a pessoa passa pelo processo do hackathon, mas ela
tipo, ela poderia até ser inculpada pela empresa que trouxe o problema, né? Isso é uma coisa que não acontece hoje ainda, né? Sim. Ou às vezes a pessoa, ela podia receber algum subsídio de alguma maneira. Eu queria que você falasse um pouco disso, que agora você está entrando na frente de algumas diretorias, assim, até com a Concite, por exemplo, né? Possa trazer um pouco, talvez até para o empresário que vai ouvir a gente, como às vezes ele pode trazer o problema para o ecossistema e como até depois essa empresa, que nem a Rural Way, ela pode até mesmo ser investida nela para poder ampliar essa solução, né? Quer falar um pouco? Você lembrou dessa fala desse dia que a gente conversou? Lembro sim. Então. Vamos lá, se você é empresário, empreendedor aqui da região e tem algum problema para resolver, que as ferramentas do mercado não conseguem resolver por algum motivo, por alguma especificidade que falte, algo assim, traz esse problema para a City, pode procurar a City, e que lá dentro a gente tem o Big Data, que foi justamente o programa que o Luiz Gustavo passou, e a gente leva esses desafios para os estudantes, para as universidades resolverem num final de semana esse problema, propor uma solução de resolução para esse problema, e aí a ideia é justamente criar novos negócios a partir disso. Um caminho bem legal que o Wilson falou é isso, você pode também participar dessa empresa acompanhando ela, pode ser o primeiro cliente dela, que seria fantástico, é o caminho ideal, é um dos melhores cenários possíveis, e um deles também é investir, e aí você começa a tirar os seus ovos de um cesto só e começa a espalhar isso. Se isso é realmente um problema nacional ou global, se for local, não, é muito pequeno. Daí é melhor você contratar uma pessoa e resolver internamente. A realidade é essa, tá? Se é um problema só seu, só da sua empresa. Agora, se não, se todas as empresas da sua área têm, se todas as empresas, se centenas ou milhares de empresas no Brasil têm esse mesmo problema, pode fazer muito sentido você investir. E às vezes R$100 mil para uma startup que está começando, dá para rodar um ano, às vezes mais que um ano, até fechar os primeiros clientes, e aí com isso é o suficiente lá para fechar os primeiros clientes, né, e começar a trazer receita para dentro, começar a pagar as próprias contas até uma próxima rodada de investimento, se for o caso ou não. E aí vamos lá agora, respondendo melhor a pergunta do Wilson. Nesse nosso papo a gente estava falando justamente sobre a continuidade, né, Wilson, das startups e dos projetos que aparecem, que todo ano aparecem projetos muito legais, ideias muito boas, formas de solucionar já muito interessantes, e muitas vezes diferente do que o empresário que está lá acostumado no dia a dia, aquela rotina, pensa. Isso é bem legal. Uma cabeça fresca ali, vindo com até um pouco de inocência sobre aquele problema, e isso é bem legal, porque às vezes a pessoa fala, tá, mas não dá para resolver assim, e o cara fala, nossa, nunca tinha pensado nisso, é tão óbvio, e esse óbvio é muito legal de ser dito, né, e ser ouvido. Então, às vezes acontecem essas coisas, às vezes a gente tem projetos muito legais, como o da Rural Way, que a gente tem que dar parabéns para eles por terem persistido, né, e continuado com o projeto até hoje e tudo mais, e logo eles vão estar faturando muitos milhões. Então, uma grande dor que a gente tem na nossa cidade é que a gente não tem ninguém para acompanhar eles quando acaba esse hackathon, entende? A própria associação comercial não consegue dar conta, né? Não é o foco da instituição, e a gente precisa que exista um próximo passo para que eles não morram no meio do mar. Eles nem chegam na praia, tá? Normalmente não chega nem na praia, então é morrer no meio do mar mesmo. Acabou de ser jogado lá, caiu o avião, tá lá no meio do mar, vai tentar procurar uma praia, não chega nem perto da praia, hoje em dia. Então agora a gente começou uns movimentos, depois que eu entrei no Concite ali, de certa forma, eu consegui ter um pouco mais de voz nisso, né? A gente já tinha começado a movimentar no governo passado, o Bonaldo deu uma abertura para a gente levar isso para a prefeitura, de termos em Toledo uma incubadora municipal de startups, que seja essa para o primeiro passo. Nós temos grandes projetos em Toledo, nós temos incubadoras como Bioparque, né? Nós temos incubadoras nas universidades, mas elas são mais técnicas, voltadas à pesquisa, voltada ali
a resolver algum projeto, concluir algum projeto da universidade que nem sempre veio de uma demanda de mercado, algo assim. E também existe uma dificuldade muito grande da universidade hoje. Agora, a gente está no momento bom das universidades. Talvez o melhor que a gente já teve, né, pelo menos no que eu conheço de universidades aí dos últimos 15, 20 anos, de relação de universidade com o mercado. Mas até 5, 10 anos atrás, a universidade mal tinha preocupação em fazer algo para o mercado. Então ia lá, fazia um projeto de pós-graduação, de mestrado, doutorado, e aquilo lá nunca ia para o mercado, porque não foi feito para o mercado, foi feito para concluir um TCC, entende? Para tirar um 10 no TCC. Então, não existia uma grande demanda. E agora as universidades começaram, praticamente todas elas estão fazendo o movimento de levar esses projetos para o mercado. Mas a universidade ainda não sabe como levar para o mercado. Ainda não sabe como que vai ser emitida a primeira nota, como é que chega no cliente, como é que faz um customer development e algumas coisas assim que a gente precisa ter numa incubadora, numa incubação. Então, qual que é a grande ideia, né? Até a gente conseguiu, via um recurso fundo a fundo do governo do estado, para trazer uma grana para Toledo para investir nessa incubadora, nessa incubação. Então, em breve teremos mais novidades aí, mas vai sair a incubadora municipal de Toledo e a gente vai começar a fazer justamente isso. Então, a universidade está com uma equipe, com um time, uma solução lá sendo construída e aquilo já está com cara de produto, já é um MVP, precisa ir para o mercado testar. Então, vamos trocar de incubação agora, ou fazer as duas, né, ao mesmo tempo. Vamos, junto com a universidade, incubar também essa galera dentro de um lugar que vai ajudar a vender, que é o mais difícil. Eu participo de dezenas de grupos de startups no Brasil, e sempre que alguém fala, que alguém pergunta, vocês querem falar sobre o que no próximo encontro? Vendas, IA, não sei o que lá, pessoas, cultura, processo, não sei o que. Todo mundo quer falar de vendas. Todo mundo tem dificuldade em vender. Vender é uma das características mais difíceis, talvez, do ser humano. Algumas pessoas nascem vendendo, né? Mas não é a realidade da maioria das pessoas. Então, a grande ideia que a gente tem é colocar isso para uma... depois que o Bonaldo acendeu essa chama lá, a gente começou a conversar com várias pessoas, e depois que trocou o prefeito, a gente acabou indo lá e falou, a gente tinha começado isso aqui, quero saber quem que vai continuar. E deu certo, eles compraram a ideia também, então, por mais que houve uma troca ali de governo, a gente conseguiu manter essa ideia ativa, então acredito que faça bastante sentido para as outras pessoas também. Faz muito sentido para o nosso município, porque a gente consegue segurar essas pessoas. A gente tem em Toledo um dos melhores polos universitários do Brasil, não é da região oeste, não é do Paraná, é do Brasil. São poucas as cidades que têm 3, 4 universidades e ensino médio público, que nem a gente tem aqui, de qualidade e tudo mais, ensino médio técnico, né, tecnológico. Mais as universidades particulares que a gente tem, enfim, então a gente tem uma capacidade enorme, gera um monte de nerd, né, como eu sempre falo, né, eu também sou nerd, tá, então também posso falar, ó, o nerd rindo ali, ó. Os nerds, né? Então eu posso falar, né, eu sou nerd também, e gera um monte de nerd e faz o quê? Exporta eles para as outras cidades. Aí eles vão lá gerar renda para as outras cidades, o salário que eles ganham lá de 10, 15 mil, eles ganham e gastam em outros lugares e assim por diante. Às vezes se mudam e aí a gente perde essas pessoas. Então, é muito lento a gente esperar que as empresas de Toledo vão ter demanda suficiente para contratar essa molecada. Então, o caminho mais óbvio é a gente colocar todos eles para empreenderem, ou metade deles que seja para empreender, e eles contratar os coleguinhas que não quiserem empreender. Aí vai ter demanda, entendeu? E aí, assim, a gente tem renda maior para a cidade, a gente tem salários maiores e tudo mais, e ajuda nesse 0 para o 1, né? Querendo ou não, você tem o produto pronto, você está no 0 ainda. A sua primeira nota fiscal é 1, então o caminho mais difícil, né? O
o momento mais difícil é essa virada, né? Do 0 para 1, até o primeiro cliente ali. E aí, até o 50, até o 50º cliente, e daí vão sendo outros desafios. Mas hoje a gente ainda perde muita startup nesse momento, né? Sai do hackathon, sai do evento, um monte de nerd super inteligente, um monte de gente lá que é capaz de fazer qualquer coisa, só precisa de um incentivo, de um estalo criativo ali, que os hackathons despertam e depois não vai para frente. Agora vai começar aí, vai ficar bom. Cara, eu que acho show, que né? Desculpa, é só falar realmente que show isso aí, cara. Realmente, acho que esse movimento de falar assim, vamos cuidar das pessoas que saem da faculdade, é um movimento que já existe, ó. Aqui em Toledo, a galera que está aí nas empresas de tecnologia, as primeiras que surgiram aqui na cidade, né, os primeiros núcleos da CIT, inclusive, de TI, Isso. né, já tinham essa dor, cara, isso é legal. Isso aí. Mas fala aí, Luiz, contigo. Não, eu acho que um ponto mesmo, essa questão realmente do sair, foi o mais difícil, cara. A gente saiu do hackathon. O que a gente vai fazer agora? Eu acho que da maior sorte é que eu já conhecia, eu estudei na UTF, então lá dentro da UTF tem uma incubadora própria. Eu falei, cara, eu vou lá, vou conversar com quem tá lá e vamos ver se vai dar boa. Então eu fui lá, conversei com o pessoal da Sprint, né? A gente tá incubado lá hoje, então fui lá, falei com o Alex, falei, Alex, cara, a gente acabou de sair daqui, a gente precisa incubar, eu não sei nada disso. A gente foi ter, depois que a gente ganhou uma premiação do Sebrae. Aí o Sebrae veio com a Acelera Ideação, mas foi assim, um bom tempo depois, que junta várias startups. Cara, em 6 meses eu desisto da ideia, se eu tô desanimada. Então, eu acho que o tempo, ele mata um pouco. Cara, o certo seria, saiu do hackathon, você vai querer incubar? Maravilha. Cara, na semana seguinte, chamar os caras e falar, ó, você vai para tal lugar, você tem mais sinergia com essa incubadora aqui. E eu acho que realmente esse foi a gente, eu acho, só não morreu a nossa ideia porque a gente sabia para onde ir. Porque se a gente não soubesse para onde ir, ficasse esperando às vezes a consultoria ou até conversa mesmo, cara, a gente ia ficar, vai para um lado, vai para o outro, a gente ia ficar indeciso e não ia dar sequência. E quando a gente saiu, como sabia para onde queria ir, foi muito mais fácil. Aí, talvez a ideia só não morreu porque a gente sabia para onde ir. É isso aí. Que legal isso aí. Uma coisa que você falou é bem verdade. Eu, quando na época da minha startup, nós já fomos direto, não tinha aqui em Toledo, os caras me jogaram lá para Cascavel. Do nada, nosso coordenador mesmo da faculdade falou, escrevi vocês. Onde? Lá em Cascavel. Para quê? Aparece lá sábado, você vai ter que apresentar um pitch. Falou bem assim para mim. E eu fui lá sem saber o que era, entende? E nós disputávamos com 67 startups, e tinha a Fundetec, né? Lá em Cascavel, né? E, cara, a gente ficou entre os 20, né? Massa. Cara, foi muito massa, assim, entendeu? Então, isso que você falou é bem verdade. Se você sai você tá naquele aquecido, você tá quente na ideia, você ter algum lugar para isso é bom. E parabéns, Léo, aí por essa iniciativa. Eu trouxe esse assunto realmente porque é relevante. E não só para quem está começando, ou que nem você, Luiz, que tem startup que está iniciando, mas a gente que já está aqui há muito tempo, já passou por várias dificuldades, às vezes tem que buscar fora, né? Que nem você colocou, eu tenho que sair fora. Eu fiquei em Cascavel. Hoje a minha startup não é de Toledo, de Cascavel. Entende? Tá lá, o CNPJ tá lá, né? E a cidade perde com isso, né? Então, e aí o que acontece? Esse movimento acontecendo em Toledo e para Toledo, cara, parabéns, tá? Tá à frente desse projeto aí. Precisamos. Com certeza. E, assim, eu queria trocar no assunto aqui, que é o MVP, né? Eu tive minha experiência com o MVP, vocês também têm experiências diferentes, e acho que cada qual, né, talvez diferentes ou parecidas, mas o MVP é um negócio que, quando a gente entra numa startup, todo mundo fala, você tem que ter um MVP, né? E, para mim, ter um MVP fez muito sentido. A gente começa a criar um monte de coisa, você não sabe o que o mercado quer, se você não vai lá perguntar, então você tem que ir fechando, né? Você abre, né, o Double Diamond, você abre, depois você tem que fechar ele, né? Vai ter tudo. Vai ter tudo. Você então, começa assim. Em algum momento vai ter tudo, né? Mas para nós, para lançar o produto, fez muito sentido ter uma solução só. Agora, eu vendo você conversar agora esses dias lá no evento que teve, o Startup Day, você falou o contrário, né? E acho que agora o Luiz, o que você contar essa tua experiência também, Luiz, com isso. Mas todo mundo que quando tem um problema,
Né? Você foi lá e meteu os pés na lama, se sujou também, entendeu o problema de verdade, e daí você começa, então, a sair com uma solução. Antes de falar da paixão, eu quero falar do MVP. Como foi para vocês essa construção de MVP? Se é um MVP de verdade, né? Ou se vocês tiveram que trazer um monte de solução para ser o seu produto, né? Porque o conceito de inovação, até para a galera que vai ouvir a gente, quero trazer aqui rapidinho, o conceito de inovação é você entender um problema, criar uma solução e criar um MVP. E MVP vamos dizer, a mínima solução viável, né? Ou seja, é uma solução para resolver um problema, né? E isso tem que ser diferente, encantador, né? E você, o Léo, trouxe no teu que era fazer a pesquisa, né? Uhum. Isso foi teu diferencial, né? Que é o diferencial. E aquilo ali provavelmente era o teu principal MVP, que chamava a atenção, né? Uhum. E, assim, eu quero que vocês compartilhem um pouco da experiência de vocês, porque para muitas pessoas que começam o empreendimento, às vezes a ideia tem que fazer uma solução completa. Isso requer muita operação, né? Acho que você, Léo, passou por isso, né? E aí você trouxe uma visão que eu gostei demais, e quero trazer essa visão para vocês que vão ouvir a gente aqui, é que não é uma regra de ouro ter um MVP. Que às vezes para certos negócios faz sentido ter um MVP, mas você trouxe um cenário ali para nós no Startup Day, que eu falei, caramba, meu, que tapa. Eu né? conto ele já também. É o contrário de tudo isso. Então, eu queria puxar contigo essa de novo, por mais que você começou a anterior, mas eu queria que você só tocasse esse assunto e ressuscitasse esse ponto aí. Depois o Luiz, aí tu vem fechando esse assunto aqui do MVP. Tá. Então, beleza. Para contextualizar todo mundo aí que não estava no Startup Day, a gente, na Customer X, a gente tem uma dificuldade com o mercado em si, que eu comentei um pouquinho lá no início da conversa, que é justamente da gente precisar ter todas as features para o nosso lead considerar contratar a solução. Então, a gente fez o MVP básico. É até interessante, eu vou contar uma coisa que eu não contei em outro lugar ainda. Quando a gente foi selecionado, quando a gente entrou estava participando do processo seletivo do Darwin, da aceleradora lá de Florianópolis, a primeira fase era por formulário, e eu vi eles anunciando em algum lugar que as primeiras 10 startups que mandassem o formulário, que preenchessem, eles iam dar um feedback. Eu peguei na hora aquele formulário e fui fazer isso, porque uns 2 meses antes a gente tinha recebido um feedback, só que a gente já estava numa segunda fase de uma aceleradora de Brasília, e aquele feedback foi maravilhoso, entendeu? As coisas que aquele cara falou pra gente lá foram muito legais e ajudaram a gente a dar vários passos. Tanto é que a gente ficou mais uns 2, 3 meses sem se candidatar, porque a gente falou, não, então a gente está precisando disso e disso daquilo. Então tá. E aí nesse do Darwin tava lá, que os primeiros 10 iam ganhar um feedback. Daí, putz, que massa, fui lá correndo, preenchi o formulário, cadastrei, fiz aquela coisa toda. E depois que eu fui descobrir, né, que na verdade a vida do CEO é preencher formulário, né? É normal preencher uns 4, 5 por semana até hoje. Vai se preparando aí, Luiz. E aí preenchi aquele negócio, e aí o Ota, que é a cota de japonês lá do Darwin, né? Ele veio falar comigo, me chamou e tal, falou, ele foi por e-mail, na verdade. Legal o time, complementar, não sei o quê, falou um monte de coisa positiva, assim, e aí perguntou, e o MVP? Isso era em junho, tá? E o MVP de vocês, fica pronto até o dia tal de julho, que era o encerramento das inscrições? Eu respondi, claro. Depois eu fui falar com os devs, né, com os meus sócios programadores. Falei, lógico. Que dúvida que vai ficar pronto. E daí eu fui falar com eles, pesada, temos que terminar esse negócio aí. E aí, cara, quando você tem bons sócios, até me arrepiei agora, de verdade, pra vocês não falarem que é mentira. Quando você tem bons sócios, cara, que são parceiros e estão dentro do negócio com você, não tem dúvida, entendeu? Os caras só falaram assim, bora, vamos destruir isso aí, vamos fazer, entendeu? Ninguém ficou bravo, putz, não acredito que você prometeu. Não, vambora, vamos fazer então, vamos descer o cacete aí, o que falta, o que precisa, não sei o que lá, e a gente foi fazer. Então isso é bem legal, né? E aí quando a gente
O formulário era a primeira etapa de seleção do Darwin, só para falar um pouquinho disso. Primeira etapa, formulário. Segunda, uma entrevista online. Terceira talvez já foi o dia presencial lá, que tinham, dentro desse dia presencial, eram 7 coisas pitch para 30 pessoas, 40 pessoas. Depois, pitch para mais 3 caras, 3 investidores. Depois, conversa com um psicólogo. Depois, conversa com um cara técnico sobre tecnologia. Tinha umas 6, 7 coisas, assim, naquele dia. Era um dia inteiro em São Paulo lá fazendo isso. E aí, passamos, e aí a última etapa era em Florianópolis já, que eles chamam até de seleção natural. E aí você fica um mês com os caras lá, para eles decidirem se vão investir ou não. E na prática, eles querem saber se vocês são gente boa ou pau no cu. Era isso, entendeu? E aí teve essa conversa toda do produto, não sei o que lá. Você acredita que eles foram pedir para ver a ferramenta, o produto, a primeira vez, depois de uns 3 meses que a gente já estava lá? Caraca, meu. Cara, o produto não importa, entendeu? Eles investem muito mais nas pessoas, ali no empreendedor, no modelo de negócio, em tudo que está sendo construído. Então, para ver como o seu MVP era maravilhoso, não era horrível, não tinha nada. Então, esse que a gente passou ali, que a gente conquistou primeira dúzia de clientes, era um produto bem simples e a gente teve vários early adopters, entende? Que contrataram, mas ele não tinha tudo isso. O que eu digo no nosso caso, a gente só teve mais abertura com os leads e começou a crescer mais, assim, quando a gente conseguiu realmente terminar, assim, as principais features, ou pelo menos ter elas no sistema. Se eram boas, era outra história, entendeu? Mas a gente ter elas no sistema, aí sim a gente começou a rampar. Porém, a gente vendeu muito antes, sim, desse momento, mas era muita pancada, cara. Você ia para reunião, você tomava pancada, você apanhava, sofria, daí, o cara falou que não vai fechar aqui porque não tem tal coisa, daí, putz. E, cara, para fazer cada coisinha, né, meses, né, não é que nem agora que com o IA você vai lá e escreve um parágrafo e sai alguma coisa, né, que não funciona direito, né, mas beleza, tá? Tem seus vários defeitos, né, mas já é um caminho, né, daqui uns 2 anos vai ser assim, né. Então, lá eu disse e continuo reafirmando, em alguns casos, e pro nosso foi assim, perfeito é melhor que feito. Não é comum, não é o normal, mas no nosso caso a gente teve que ter uma solução quase perfeita, linda, maravilhosa, funcional, efetiva e tudo mais, e pessoas capacitadas, treinadas, muito boas, etc., para daí a gente começar a rampar mesmo. Porque os primeiros meses ali, os primeiros 6 meses, 1 ano vendendo que era um MVP praticamente ainda, era tenso, era difícil. Mas é mais ou menos isso. Falei tudo? Tem alguma coisa que eu esqueci, Wilson? Não, acho que você colocou bem no contexto que eu queria que eu ouvi lá e você trouxe. Acho que fica essa lição, né? Quero passar para o Luiz também dar a versão sua, Luiz, agora também. Você está passando por esse processo, né? Sim. Então, e a gente também foi muito na linha do Léo. O perfeito é melhor que o feito, cara, porque a gente teve uma premissa que cara, a gente tá mexendo com rota. A gente tá mexendo coisa que a gente tá, basicamente, se a pessoa seguir cegamente a nossa rota, ela pode ir para um precipício, né? Assim, jogar ela num lugar errado à noite. Então, a gente teve que ter muita segurança em algumas decisões que a gente foi tomando no decorrer do tempo. Então, a parte nossa de rota, eu falo que ela não foi MVP, ela teve que ser um negócio que, quando a gente lançou, tinha que estar extremamente funcionando. O restante, a gente vai fazendo soluções. Por exemplo, foi colocando mais pontos no decorrer, mas o nosso core mesmo, a gente tentou cuidar mais. Agora, as outras coisas estão muito rápidas para sair, porque o nosso core a gente já tem. Mas é muito isso, cara. A gente hoje usa muito IA ali mesmo no dia a dia para entregar feature, para pelo menos, cara, uma feature por dia tá saindo, uma funcionalidade que a gente teve de conversa tá saindo, hoje a gente consegue fazer isso fácil, justamente por ser programador, a gente sabe o que pedir, sabe como pedir, e aí fica muito mais fácil. Poucas coisas a gente tem que corrigir
a IA. Deu uma celeridade muito grande para o MVP. Mas tem MVPs que, cara, não precisa ser um negócio perfeito, cara. Tem coisas ali, a gente ouve o case, eu acho que era o pessoal da Uber inicialmente, que os caras ligavam de telefone para táxi, cara, pô, foi o MVP dos caras, eles conseguiram validar a ideia. O Easy Taxi fazia isso. O Easy Taxi, o Thales Gomes. E, cara, assim, a gente pensa, pô, é um negócio, pegar o telefone e ligar, como que isso aqui é um produto? E, assim, você não está validando um produto, você está validando uma ideia, né? Você está validando um problema, porque a solução, cara, você está ligando o telefone, mas você está atendendo o teu cliente, indiferente como está sendo feito isso. E eu acho que esse foi um dos maiores cases nossos, cara. A gente, para fazer o MVP, tem muita premissa assim, cara, a gente precisa fazer o básico bem feito, entregar isso bem estruturado, mas de uma forma fácil para o pessoal tá usando no dia a dia. Então, cara, a gente foi muito no conversa, implementa, valida. Mas o nosso core mesmo a gente tem que fazer com muito cuidado, porque, cara, a gente está lidando diretamente com vidas. Cara, que legal. E acho que até para contextualizar para o pessoal, agora quem vai falar aqui é o meu espectro de professor, né? Eu gosto muito de MVP e a gente vê muito isso em experiência de usuário, né? Que é hoje a formação que eu tenho, assim. E uma das coisas que a gente tem ali são MVP, são duas visões, né? O MVP, quando você está iniciando uma ideia, você tem que validar um problema, etc. E existem muitas empresas que já têm uma solução e precisam fazer uma nova feature, né? E você tem ali, então, a oportunidade de implementação de uma nova solução acoplada à sua ideia, e ali você também faz um MVP dessa feature nova, né? Então, às vezes, até nesse momento é importante fazer toda uma validação, ver. Às vezes você cria uma solução, o pessoal não adere, é uma loucura, né? Quem mexe no desenvolvimento sabe como funciona na prática, né? E isso gera muito retrabalho, às vezes. Então, uma coisa que agora o meu professor me falava isso, né? O MVP ele tem que funcionar. MVP não é porque não é MVP que não funciona, né? E acho que você trouxe isso muito bem, ô Luiz, na tua fala de dizer que tipo o core do teu negócio tem que estar certo. Assim, acho que você também trouxe, né, o Léo, o core da tua solução, ele existe, entende? E depois essas features, realmente, elas vão sendo solicitadas ao longo do projeto. Eu acho que, para todos, assim, isso deve, até para confirmar aqui, acho que ficou muito claro para mim que estou ouvindo, que foi um ponto de virada isso, né, entre o momento de vocês terem o MVP e o momento de vocês definirem todas essas features que abrem o mercado para vocês, e vocês começam a se tornar mais competitivo, né, e vocês começam, então, a ganhar mais mercado. Me pareceu muito isso, quero até que vocês confirmem se sim ou não, mas foi o ponto de virada de vocês logo na sequência, né, após o MVP, né. E, assim, já houve paixão e assim, pela primeira ideia, ou até por uma feature nova aí que vocês tiveram, nossa, tem que ser assim, e do nada vocês falaram, puxa, tive que voltar para trás, que não deu certo. Já rolou isso com vocês, assim, em algum momento? Querem contar um caso, pelo menos, que eu imagino que para mim acontece um monte de vezes, né? Você se apaixona pela ideia e depois você fala, putz, cara, estava errado, tem que voltar. Mas como é que foi isso para vocês? Houve algum momento que isso aconteceu, em algum momento dessa jornada de construção de produto de vocês? Cara, teve, eu acho que, de novo, por ser técnico, cara, a gente fala, pô, mas o que eu fiz tá perfeito, tá tudo certo, cara, por que o pessoal não quer usar? Eu falo que um livro que me ajudou muito foi o Apaixone-se pelo Problema e não pela Solução. Cara, assim, foi um ponto de virada muito bom a leitura desse livro. E me fez entender várias coisas. Cara, não é porque você fez que o negócio realmente é bom. E eu acho que a gente tem que... Eu acho que o principal ponto para a gente que é desenvolvedor e faz uma solução e está indo para o mercado é essa questão de, pô, a gente tirar um pouco o nosso ego da equação, porque, pô, eu fiz, tá incrível. E a gente realmente tentar entender o cliente, né? Cara, saber o que perguntar, saber o que validar. Cara, da câmera que eu dei no início do vídeo foi um exemplo de, cara, a gente colocou no MVP, a gente foi conversar com a empresa e a gente falou, cara, mas vocês vão processar, a gente tem 200 e poucos gigas por carro por cada X dias. Cara, o custo é absurdo. E outro, o cara falou, tem lugar que não tem câmera, vocês vão fazer como? Essa aplicação de vocês, a gente... talvez não seja o caminho mais viável, né?
Cara, e câmera é um negócio extremamente sensível, pô, porque tem câmera que fica apontada para dentro da cabine do motorista. Cara, você vai ficar vendo ali o trabalho do cara, é bem complicado. E a gente tava na cabeça, não, isso aqui é o que funciona, isso que é o futuro. E eu acho que esse foi um dos principais pontos lá no início mesmo, que a gente já quebrou a cara, tipo, na primeira empresa que a gente conversou, o cara falou, cara, isso é inviável, vocês são malucos de fazer isso. E eu acho que esse foi um principal ponto. Então tá bom, né? A gente vai ter que tirar isso, porque a gente falou com 2, 3 pessoas e todo mundo achou que é um negócio que não vai resolver o problema. E a gente, tipo, não, isso aqui é o que resolve. Legal, legal. Agora vai lá, Léo. Com a gente eu acho que não tem tanto apego, assim, que nem eu comentei antes, né? Chegou uma hora que todo mundo olhou para o negócio e falou assim, nossa, a gente tem que melhorar essa cara do sistema, né? Tá com cara de software dos anos 2020, que tá velho já, né? E aí a gente começou a reescrever, refazer front-end, essas coisas assim. Eu não lembro de nenhum caso, assim, crítico, alguma coisa que tenha impactado tanto. O que a gente percebe às vezes, que nem se falou antes, de ter fazer uma solução que ninguém usa, né? E aí, olha só, a gente tem, né? A gente modéstia à parte, né? A gente é muito bom em ouvir cliente, né? Até porque é o nosso negócio, a gente pega as ideias, o que os clientes trazem de sugestão, aí tem cliente que às vezes está mais estressado e ameaça que vai cancelar se não fizer aquele negócio, e eventualmente já aconteceu com a gente, de fazer o negócio, desenvolver para o cara e ninguém usar. Putz, mas a gente não tinha feito o estudo. Não, fez e tal, e tinha não sei quantos usuários que tinham pedido isso e tal, pô, mas por que ninguém está usando? E aí você descobre que na prática você tem que fazer 1 milhão de coisas para o teu usuário usar a sua nova feature. Você tem que fazer ela, você tem que cacarejar, né? Que nem a galinha, não adianta só botar o ovo. Você tem que ir lá e avisar, daí você avisa por e-mail, você avisa por WhatsApp, você chama ele para uma reunião e fala de novo, você coloca o pop-up na tela e manda uma release note todo mês ainda falando que você fez aquilo. Daí você tem alguma chance de uma das 5 vezes ele ver. E ainda o cara que abriu o chamado, você ainda tem que fechar o chamado e ficar cobrando ele para avaliar o chamado lá, senão ele nem vê que foi fechado o chamado às vezes. Então, isso acontece com todo mundo, tá? Esse tipo de problema em produto aí é bem crítico, e a gente já passou por uns perrengues assim nesse sentido, mas não tem nada assim, acho que a gente não foi muito apegado, não, a gente sempre foi muito sincerão, e daí a gente é em 5 sócios, né? E às vezes a gente faz nossas reuniões, e um tá mais apegado, que a gente percebe, os outros começam a zoar, e aí cai por água muito rápido, entendeu? Tipo, nossa, mas ficou linda aquela tela, os outros já começam a rir, lindo, e vira uma zoeira, e daí tá tudo bem, entendeu? Não tem muito essa de meu filho é feio. É mesmo, temos que fazer de novo, entendeu? A chance, o bom é que na programação dá pra fazer de novo, né, Luiz? Cara, que legal. Ó, nós vamos caminhar agora para o nosso encerramento, e eu queria que vocês pudessem dar, assim, para poder fechar, algum conselho prático, assim, para o pessoal que está agora iniciando inovações, projetos de inovação, e que vão trilhar essa jornada. Às vezes, você que tem uma ideia, ou vive um problema, ou empresário, que nós já chamamos essa galera para junto da gente aqui, né? Eu queria que você desse uma mensagem final, assim, de encerramento, e talvez até trazendo aí algum conselho, talvez prático, que vocês queiram, ou quem sabe, talvez que dá uma sugestão para vocês, talvez coisas que vocês fariam diferente do que vocês fizeram, ou quem sabe, se você talvez queira, talvez eu deixar alguma recomendação para quem quer empreender, sabe? Tipo, poxa, não faça desse jeito, né? Enfim, nós estamos caminhando para o nosso encerramento agora. Eu queria muito ouvir de vocês para a gente poder fechar assim esse conselho prático. Acho que o tema desse bloco aqui seria o conselho prático que vocês dariam aí para essa galera que estamos aí iniciando talvez um processo de despertar essa faísca da ideia, né? Sou eu primeiro agora, é isso? Pode, isso. No final a gente está aprendendo, né, Luiz?
Tanto o Luiz quanto o Wilson aqui já ouviram falando isso. Busquem conhecimento. Que hoje está tão fácil de encontrar informação e aprender com os erros dos outros que não tem como cometer grandes erros ou perder muito tempo, sabe? O YouTube tem 1 zilhão de podcasts como esse, de palestras, de mentorias, de suporte, enfim, você consegue fazer tudo de graça. Tem gente que cobra também, mas se for algum empreendedor de verdade, aí pode ser que vale o preço. Não comprem nada de empreendedores de palco, pelo amor de Deus, de vendedor de curso que ficou rico vendendo curso. O cara tem que ser rico primeiro, daí ele pode até fazer a fábrica de curso, se ele quiser, mas ele tem que ser rico primeiro, com um negócio relevante que ele tenha feito, daí ele tem algo para te ensinar. Mas é isso, buscar informação, aprender com os erros dos outros. Acho que a gente teve uma sorte muito grande aqui na CustomRex, que a gente aprendeu muito com os outros e teve muita gente dando apoio, dando suporte, e a gente errou pouco. Eu acho que a gente errou pouco. Erramos, sim, mas dos ecossistemas, assim, que eu convivo, né, que eu troco ideia, que eu converso, assim, às vezes eu tenho a sensação de que a gente está muito bem perto de muitas empresas, a gente errou bem pouco, a gente passa por menos dificuldades que as outras. Eu acho que é um pouco disso, assim, sabe, dessa humildade de aprender com o que o cara lá está querendo dizer, sabe? Aceitar sugestões, ouvir, né, ouvir as pessoas, e as pessoas certas, né, a gente tem, acho que eu sempre vou bater nisso, né, tem muita gente que adora dar palpite nas coisas dos outros e nunca fez nada. Cara, é tão difícil uma pessoa assim conseguir te ajudar, muito difícil. Para ensinar uma técnica, para ensinar uma forma de fazer alguma coisa específica, assim, pode até rolar, mas experiência de empreender, normalmente você vai conseguir com alguém que empreendeu. Então, procurem as pessoas certas, procurem conhecimento para errar menos. Tem muito atalho hoje. A IA mesmo é um gigante atalho, né? Mas tem muito atalho para aprender. Então, busque informação, busque conhecimentos nos lugares certos, aí que você vai conseguir. Show, cara, que mensagem legal. E agora contigo, Luiz. Olha, a questão do conhecimento é extremamente importante. E outra, busquem pessoas dentro dos ecossistemas de vocês. E um ponto é, conversem muito com pessoas, saia da sua bolha. Eu falo, no final do ano tive na UTF, numa semana acadêmica, e falei, eu sei que é difícil para desenvolvedor, mas conversem, falem com pessoas. É importante, não se feche, porque, cara, isso gera um network muito absurdo. Eu me arrependo de talvez ter me fechado ao início, cara, eu já poderia conhecer gente muito mais foda, que me ajudasse bastante. Cara, eu conheço muita gente da ecossistema, mas, cara, eu me fechei de um tempo que eu poderia ter conhecido pessoas externas, pessoas que hoje poderiam. Cara, aí, a partir de 24 que eu comecei realmente a conversar efetivamente, aí eu comecei a conversar um pouco com o Léo, com o Wilson, cara, eu converso direto. Então foram coisas assim que, se eu pudesse falar assim, conversem, vão atrás, conversem com pessoas, mesmo que você não tenha uma startup, mesmo que você não tenha uma ideia, mas participa desses eventos que tem, faça parte, porque hoje você está no status que você pode contribuir às vezes com uma coisa técnica, mas amanhã você pode estar do lado fazendo a parte de empreender. E aí você pode falar, pô, esse cara sempre ajudou a gente com uma parte técnica, hoje a gente... Aí você, aquela coisa assim, você ajuda uma mão lava a outra, né? Então a gente sempre tá junto ali, e foi um ponto de virada mesmo, cara. Eu acho que se a gente não tivesse conversado com pessoas boas, o próprio Léo, depois que a gente ganhou ali, chegado, cara, vocês têm que continuar com a ideia de vocês. Porque se a gente terminasse o hackathon, tivesse alguém falando, pô, a ideia de vocês é legal, ou mesmo que a gente ganhou, cara, eu já tinha ganhado outras, a gente não quis dar sequência na ideia. Quando ganhou o Léo, falou, cara, pô, isso aqui é uma baita oportunidade de negócio, e a gente conversou com mais gente, pô, isso é muito legal, a gente falou, pô, isso aqui deu um gás diferente. Eu acho que o conversar, e assim, claro, você vai trazer sua ideia, e provavelmente muita pessoa vai achar ponto ruim nela. E na verdade isso é bom, porque, de novo, você não vai se apaixonar pela solução que você está fazendo, né? Então, acho que é isso. Converse, mas participem do ecossistema e vão em eventos.
Eu acho que é isso mesmo, sabe? Lacrou, né, Luiz? Lacrou, exatamente, Lacrei. curti também. Mas vocês fecharam muito bem aqui esse evento, galera. E para quem está nos ouvindo, né? Esse foi o Iguaçu Talks Toledo, né? A versão, o episódio número 2, né? Que está saindo aqui com a gente. E hoje a gente viu aqui duas fases vamos dizer assim, do mesmo jogo, né? Que é você sair da faísca para um projeto que está rodando, que está tendo clientes, né? Está ganhando mercado. E são duas fases diferentes, porque um já está mais maduro, o outro já está no começo, agora tem recente até o CNPJ aqui esse ano, né? Então, foi muito bacana conversar com vocês dois, tá? E se você que está aí construindo algo, né? Pega uma frase aqui que foi dita hoje por esses grandes nomes que a gente pôde trazer aqui e faz como o Luiz colocou aqui no final, um belo encerramento, né? Transforma isso numa motivação para você realmente, às vezes, sair dessa inércia que você, às vezes a gente tem muito medo, né? Eu até vou falar dos nerds aqui agora, né? Muito nerd, programador, a galera, a gente está sendo provocado, né? A nos termos que relacionar mais, assim, né? Uhum. Então tem muito nerd, assim, principalmente de uma geração minha, talvez a do Léo aqui também, a gente era muito, assim, difícil de se relacionar, né? Fechado, né? Exato, muito fechado, sabe? E, tipo, é muito importante realmente vocês talvez pegar vamos usar esse podcast como um ponto de faísca aí para acender uma chama maior e tirar aquela ideia, colocar aquele sonho que você tem de empreender, né? E poder resolver um problema que de fato seja um problema real. E se apaixone pelo problema, né? Se eu puder agora eu fazer um fechamento aqui, se apaixone pelo problema, tá? Entendam quem é o usuário, o que essa galera está passando, né? E tentem fazer algo, acho que me trouxe para o mercado de startup foi justamente olhar para um grupo de pessoas e falar, poxa, eu posso fazer algo que é significativo para essa galera, sabe? Então, isso foi o que me fez eu me apaixonar tanto pelo ecossistema. É você olhar para pessoas que passam por uma situação que às vezes é um problema, né? E você poder trazer algo que de fato impacta a vida deles de forma positiva. Até agora, tentando tirar até a questão financeira, né? Você, acho que primeiro vem a paixão pelo problema, vem pela paixão pelo problema realmente, sabe? Sim. Pela comunidade que vive o problema, né? Eu queria deixar essa mensagem final aqui para vocês, agradecer demais aí que a gente conseguiu, cara, foi encaixar a agenda de vocês dois juntos aqui, né? Foi também um desafio, mas acho que valeu muito a pena conversar com vocês, tá bom? Então, vamos encerrar. Grande abraço. Galera, até mais. Até o próximo episódio aqui com vocês. Um abraço. Valeu, galera. Tchau. Tamo junto.